O clima no Flamengo antes do clássico está pegando fogo e o Mauro César acabou revelando detalhes que deixaram a torcida preocupada. Nos bastidores, a pressão aumentou, jogadores estão sendo cobrados e a tensão parece tomar conta do elenco rubro-negro antes da partida mais importante da semana. E o que mais chamou a atenção foi a análise pesada sobre o ambiente interno do clube. Será que o Flamengo chega abalado para o clássico? Fica até o final porque tem declaração forte, bastidores e a reação da torcida explodindo nas redes sociais. Do confronto, Mauro, a gente tá falando do Palmeiras aqui, que é o líder, mas muito contestado e tal. A minha impressão é que nem mesmo a eliminação na Copa do Brasil foi uma coisa, foi ruim, claro, ninguém quer ser eliminado, é chato e tal. Mas não teve essa loucura de torcida, achar que não serve, que é ruim e tal. Parece ter uma confiança maior no Flamengo, que tem mil problemas. Ele não vai ter um monte de jogador, Paquetá tá voltando só agora, também vai com suas questões, mas parece um clima mais... olha pra frente, olha pro futuro e fala, não, calma que a gente vai chegar lá, que é diferente do Palmeiras. Eu tenho, assim, a impressão que a ressaca pela eliminação na Copa do Brasil, que foi um vexame, né, pela forma como o time se comportou, né, e enfrentando o Vitória, que é um time de Série A, mas é um time que o Flamengo ganhou de 8-0 no passado, é um time que briga para não cair. Então, em tese, você não pode ser eliminado pelo Vitória, com o elenco que tem mesmo com os desfalques, mesmo colocando várias reservas em campo, poupando titulares. O Flamengo tinha que ter feito melhor. Mas me parece que foi na medida certa. Se você tem ali alguns dias de ressaca, de questionamentos e tal, e passou. Aí fez já um jogo difícil contra o Atlético no Paraná, foi um resultado até bom nas circunstâncias, né, com vários desfalques no meio campo, jogando num piso de plástico da pior qualidade, né, o que tudo indica, muitas reclamações, até o próprio técnico, a gente falando dos técnicos, falou que parecia o carpete de casa, ou coisa parecida. Então, acho que passou. E foi o Flamengo bem protocolar no jogo de meio de semana, né? Me pareceu muito claro, não é uma justificativa, só para o mau primeiro tempo, por exemplo, mas uma constatação. Me pareceu muito claro um time se preservando para o jogo de sábado. Mas também não correu muito risco, o Estudiantes só conseguiu botar algumas bolas na área em cruzamentos fechados de escanteios no começo do jogo, quando subiu um pouco a marcação, ali deu um certo trabalho para o Rossi, que até hesitou em uma ou outra saída, mas não teve nada além, né? Quando o cabeçalho foi para fora, a Rossi conseguiu desviar um cruzamento mais perigoso e não correu muito risco, né? Perdeu o gol de novo, especialmente o passe do Lino, que deixou o Carrascal cara a cara com o goleiro Muslera, que falhou no gol do Pedro, né? É um goleiro... Foi para a quinta Copa do Mundo dele, mas sempre foi meio irregular, né? Ele cometeu um erro, o Pedro aproveitou bem. Então foi uma vitória meio protocolar, eu achei. Mas ganhou. E o Flamengo entrou em campo numa situação, na Libertadores, mais tranquila do que a do Palmeiras. O Flamengo já entrou virtualmente classificado, porque sabíamos que os pontos do jogo contra o Independente Medellín seriam dados ao Flamengo, como foram confirmados ontem, né? Com 3-0, que melhorou o saldo de gols. Foi para 9, foi 3-0, o saldo foi para 9, vai pegar agora o Cusco, eliminado até da Sul-Americana no jogo da terça-feira no Maracanã. Então ele pode colocar, por exemplo, um time mais forte possível, claro, contra o Palmeiras amanhã, colocar o time com os convocados contra o Cusco na terça-feira, depois essa turma vai toda embora, e aí ele coloca o que restar contra o Coritiba dia 30. Então ficou confortável, o jogo de terça virou amistoso, né, porque não vai mudar nada, só vale para fazer pontos e, se possível, gols, buscando a melhor campanha. Aí o Flamengo está brigando com o Rivadavia, está brigando com o Rosário Central, né? O Corinthians não mais, me parece que são esses dois, se não estou enganado, que podem chegar a 16 pontos. Então tem uma possibilidade grande de ficar com essa pontuação. Agora, tem um detalhe que a gente tem que lembrar, né? O Palmeiras vai se classificar provavelmente em segundo, e ele pode pegar Corinthians ou Flamengo, né, na fase seguinte, por exemplo. E o Cruzeiro também deve se classificar em segundo, acredito eu, né? Tem uma chance de ser primeiro, se ele vencer, aí o Boca ganhando. Porque o Cruzeiro é mais difícil. O Cruzeiro é um pouco diferente. Vai ficar em primeiro. Porque o Boca vencer. Se o Boca vencer em casa, que eu não aposto, mas se voltar a vencer a Universidade Católica, aí o Cruzeiro pode ser o primeiro ganhando do Barcelona de Guayaquil lá em Belo Horizonte. Né? Tem essa possibilidade de ser o líder. Embora eu não confio que o Boca vai ganhar esse jogo, mas, enfim, em tese é o resultado mais provável, né? E aí ele se classificaria em segundo, o Cruzeiro em primeiro, provavelmente. Então também pode ser primeiro, mas tem a chance do Cruzeiro ser segundo, Palmeiras ser segundo, Flamengo e Corinthians serem primeiros, e eles podem se enfrentar, né? Essas combinações podem acontecer. Corinthians ou Flamengo contra Cruzeiro ou Palmeiras. Exatamente. Ele ficou curioso, né? Porque ficou no pote 2 pode ter o Palmeiras, pode ter o Cruzeiro. Barata na sala no pote 2. E no pote 1 deve ter o Coquinho Bonito. No pote 1, né? É um belo time, né? Eu já decretei que vai ser Palmeiras. Ou pré pro Cerro Porteño. Quem pegar o Cerro Porteño? O Palmeiras perdeu, mas quem pegar o Cerro Porteño como primeiro vai se dar bem. Você sabe que quando o Mauro admitiu essa possibilidade,
de um Corinthians e Palmeiras, houve um abalo aqui à minha esquerda. Sim. Não. Houve um abalo aqui à minha Na esquerda. Libertadores eu não me abalo. Arnaldo, o Flamengo pode rumar para a melhor campanha. Nada mal, hein? Já tem. Na Libertadores e tá tem o jogo concorrendo. de sábado também. Podia falar do Brasileiro. As duas coisas. Na Libertadores, praticamente já tem, porque os outros dois concorrentes vão jogar fora de casa. Aliás, o Rosário pode perder a primeira colocação para o Del Valle, porque joga em Quito. E o Del Valle joga por uma vitória para ser o primeiro. Né? E o Rivadavia vai jogar fora. O Flamengo joga em casa com o Cusco. O Flamengo vai ser a melhor campanha, muito provavelmente. E, para mim, eu tinha feito mais ou menos essa mesma engenharia aí do Mauro. Na sequência, o Flamengo joga esses 3 jogos no Maracanã e tem mais ou menos essa possibilidade de revezamento. Esse jogo, o de sábado, para mim tem um enredo prévio já bem definido. O Palmeiras só tem plano A, né? Com os desfalques, o Palmeiras não tem banco, praticamente. Então, ou a estratégia do Abel dá certo, e na verdade o Danilo tem toda a razão. Eu acho que o que aconteceu na Libertadores foi que o Abel tentou ensaiar o time do sábado. Pensou no sábado, e o Emiliano Martinez lá de volante, os 3 volantes contra o Cerro, talvez não fosse a melhor estratégia para o jogo do Cerro. Perdeu o jogo do Cerro. Deve estar em dúvida sobre qual estratégia utilizar para o Flamengo. Enquanto o Flamengo tem infinitas possibilidades para o jogo de sábado, inclusive quando começarem as trocas. Então, para mim vai ser um jogo até as substituições e outro jogo depois das substituições que favorece o Flamengo. Né? Para mim está bem claro isso, porque o Flamengo está bem mais inteiro agora, está voltando quase todo mundo. Né? A exceção do Arrascaeta, né, Arnaldo? Isso. Tá em Montevidéu. Está em Montevidéu, isso está fora mesmo. Esse sim, mas, né, Trajano, mas mesmo sem o Arrascaeta, são vários bons jogadores, né? E como a gente viu na partida contra o Estudiantes, começaram fora o Paquetá e o Samuel Lino, por exemplo, né? E que podem começar jogando esse jogo, enfim. E também me chamou a atenção, a gente tinha essa expectativa, como é que reagiria o Pedro, né? Depois da não convocação, né? E ele fez o gol do jogo. Ele é um jogador meio... como é que eu... meio frio, ou meio desligado. E ele, acho que reagiu da mesma forma, sendo convocado ou não. Lá fez o gol, bonito gol, daquele jeito e tal, e acho que não se mostrou abalado pela ausência na Copa do Mundo, etc. Era um dos caras cotados, né? E lembrando que no ano passado, no confronto entre os dois, no Brasileiro, ele foi o grande nome do jogo, né? O Arrascaeta jogou muito bem também, às vezes ele jogou muito no Maracanã. E acho que o Flamengo tem mais possibilidades para esse jogo, sim. Insisto, o empate para o Palmeiras seria um excelente resultado nessas circunstâncias. Arrascaeta fez 3 gols em 3 dos últimos 4 jogos Mas contra o também você Palmeiras. esperava que o Pedro entrasse em campo aos prantos. Não, mas às vezes, por exemplo, o Corinthians ficou preocupado com o Hugo Souza. E, aliás, tomou um gol, Salvo tomou um pelo frangaço. Não, o cara, às vezes, Não fosse um o Abel impedimento. falou, às vezes o cara tem uma chance na vida de ir pra Copa, o cara não vai. Não deve ser Mas a simples, gente né? não sabe o que passou por dentro. Não, claro, né? não sabemos, mas... Porque ele é meio bola, assim, falar, você não vai mais participar. essa falta de Eu ficava lá. definição Ele é meio que o Arnaldo deu, desligado, sim. que ele é meio desligado, Ele sim. é, sim. Passa essa impressão. É isso. Né? Que ele, quando ele tem um rompante e faz um golaço, uma boa jogada, mas de repente também ele tá meio, sei lá, é difícil definir o Pedro. Verdade. Quem não é difícil de definir, não é desligado nem nada, é o Neymar, convocado pra Copa do Mundo. Ah, não. Tem notícia importante do Pedro Lopes aqui. É verdade, é verdade. Ontem, o Neymar pode ter sido convocado machucado. Não, Foi convocado. Aliás, vou lhe dizer, na teoria da conspiração, âncora, há quem garanta que toda aquela prosopopeia ali em Itaquera, no jogo contra o Curitiba, já foi coisa montada, porque ele não poderia voltar em hipótese alguma. Que ele acabou sendo beneficiado pela crise que se fez com a arbitragem. Que se provavelmente ele voltasse, ele jogava mais 2 minutos, caía em campo e não poderia ser convocado para a seleção. Enfim, tem uma teoria que eu até publiquei no meu blog, mas quando cheguei aqui,
o Danilo falava dela, quer dizer, é uma teoria que já se espraiou por aí. Que não é que minha, é o seguinte, que eu só ouvi. Que sim, fique claro. não, eu publiquei no meu blog, o Trajano conhece, o Moacir Vale Júnior, que escreveu 2 livros, um dos quais eu mandei para você, enfim, daqui a pouco eu lembro o nome. Que é a seguinte, ele foi convocado machucado, ele vai ser cortado, a CBF vai levá-lo para a Copa como integrante da delegação, resolve todos os problemas, ele continua no noticiário, ele continua fazendo o marketing dele, ele fica junto dos companheiros que tanto o querem na seleção e o Ancelotti não precisa lidar com o escala o Neymar, não escala o Neymar. Isso dentro de uma visão de marketing, como a gente viu que foi a festa da CBF na convocação. Diga. Não, tem que ver que isso é uma teoria. Isso é uma teoria. De conspiração. Isso é uma teoria, Não é? isso. Mas, digamos, de uma conspiração a favor. Né? De uma conspiração, olha, resolve todos os problemas. Agora, que ele foi convocado, âncora, machucado, é inegável, porque senão ele joga amanhã. Tem uma outra pergunta. Ele não jogou quando o jogador está na lista de 26, é cortado? Até quando pode ser substituído? véspera da estreia. 24 horas antes. Tá. Agora, veja a diferença para a situação do Memphis. O Memphis foi dando migué. Agora corre o risco de, se não jogar pelo Corinthians, não ser convocado pelo... Não, ele vai ter que jogar. Não, vai ter que achar um jogo aí pra ele aí. Vai ter que achar Também, um jogo pra ele. 4 meses sem jogar no Vai ter que Corinthians. achar um jogo pra ele. Que louco. E aí, torcida rubro-negra? Você acha que esse clima pode atrapalhar o Flamengo no Clássico ou o time vai responder dentro de campo? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa. Foca! Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você acompanha todas as notícias quentes do Flamengo em primeira mão. Tamo junto e até o próximo vídeo.